voltamos com o programa Cândido aqui pela TV Mundo Maior. E você já sabe, se você tem alguma dúvida ou quer contar pra gente alguma coisa sobre o Chico Xavier, entre em contato conosco. O nosso endereço é candido@tvmundomaior.com.br. E o e-mail de hoje que eu vou ler é da Patrícia Sena de Formiga, Minas Gerais. Ela parabeniza pelo programa e gostaria de saber se o Chico Xavier conseguia ver se a pessoa estava sendo influenciada por maus espíritos ao ver essa pessoa pela TV. Patrícia, você fez uma pergunta inteligente. Porque eu, mesmo nos momentos ao lado de Chico, nunca me ocorreu fazer uma pergunta dessa a ele, esse tipo de assunto com ele. Mas vamos considerar a transcomunicação hoje, que já é de conhecimento público, né? O efeito da transcomunicação. Isso me faz deduzir, imagino eu, né? De que o Chico, provavelmente, em função disso, tivesse essa condição de ver. Porque já que os espíritos se utilizam dessa situação, desse efeito da transcomunicação, provavelmente ele pudesse vê-los. Não posso dizer com segurança para você, porque senão eu estaria tirando palavras da boca de Chico, que hoje aqui é impossível a gente fazer isso. Mas imagino, como provavelmente, que ele tenha assim essa capacidade, porque se ele não visse pela tela, ele via pela espiritualidade. Entrava no campo energético, Entrava no campo energético e via. Não tem como. Não tem como, né? E o outro e-mail é da Celina Antunes, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E ela também parabeniza pelo novo estilo do programa. E ela quer saber se o Chico tinha muitas horas de sono, se ele dormia tarde, né, durante o dia, como é hábito de alguns. Como é que eram os hábitos de sono do Chico Xavier? Chico dormia pouquíssimo, de 2 a 3 horas por noite. Ele era um verdadeiro andarilho dentro da casa dele. A ponto até de, em determinados momentos, né? De madrugada ele acordar Eurípides, né? Para se tomar um chá. Então, ele não dormia assim, sistematicamente, como nós dormimos, né? Mas ele sempre achou que as pessoas devem dormir no mínimo 6 horas, né? Ter 6 horas de sono. Agora, durante o dia, o que acontecia com o Chico é que ele tinha aqueles problemas dos olhos, né? E ele, então, quando pingava remédios, era obrigado a se deitar para que o remédio fizesse o efeito necessário. Então aí, provavelmente, ele já entrava num campo de repouso, né, de descansar, mas nos horários de compromissos dele, ele já estava de pé, prontinho para continuar a sua tarefa. A sua atividade, né? Então ele dormia muito pouco. E às vezes eu, em oportunidades, assim quando ele pingava o remédio no rosto, nos olhos, perdão, eu estando lá com ele que eu ia me despedir, eu entrava no quarto dele, beijava o rosto dele e ia embora. E ele ficava descansando, porque eu também não me achava no direito de atrapalhá-lo, né? Que interessante, né, Rubens? O quanto que o Chico, durante a conversa de hoje, deu para perceber o quanto que o Chico tinha consciência, do quanto que esse espírito tinha consciência do que é estar encarnado, né? Do que é aproveitar essa oportunidade que nós temos da encarnação. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, sabe, André? Eu tenho que agradecer muito a Deus e a Jesus por ter me dado esta oportunidade de estar com este amigo, né? Com este professor, né? Com esta alma maravilhosa que foi Chico Xavier. Evidente que muitas outras pessoas também tiveram esta mesma oportunidade, esta mesma chance.
este mesmo prêmio, né? Podemos dizer que para a gente é um prêmio isso, né? Apesar de a gente saber a quem muito é dado, muito será pedido. Aí compromete um pouco, né? Lógico. Isto é responsabilidade, né? É responsabilidade. Sim. Você aprender o Evangelho e não aplicar, você está com o conhecimento que Jesus nos quis trazer e não aplicá-lo, a gente se compromete, né? Então eu acho que o Chico, para mim e para todos aqueles que realmente o respeitaram e o amaram e o amam, né? Eu costumo dizer, ultimamente eu venho dizendo isto, né? Que o Chico está começando a ser descoberto agora. Por que eu estou dizendo isso? É agora que estão percebendo o grande valor de Chico Xavier. Quem era o Chico Xavier? Quem era Chico Xavier? E nós o tivemos assim por perto, né? Muitos de nós fomos assistir palestra do Chico. A maioria de nós pode ler os livros que ele psicografou e pode, através de outros de biografia, conhecer a vivência dele através do programa com você, saber um pouco mais dele. E é muito interessante poder pôr atenção no meu dia a dia, quando eu vejo o dia a dia de um espírito de escola, como o Chico Xavier, né? O Chico para nós foi como a perda de um ente querido. Sim. E que de repente a nossa consciência começa a nos cobrar e a gente começa a perceber: por que eu não fiz isto? Por que eu não aproveitei isto? Por que eu não aproveitei no sentido de tirar mais conhecimento, né? E quando nós perdemos um ente querido familiar, eu podia ter feito melhor por ele, né? E a consciência vai nos cobrando cada vez mais. E no caso do Chico é essa, eu poderia ter aprendido muito mais. É interessante você dizer isso porque num dos eventos que a TV fez, nós conversávamos com o filho do Herculano Pires e ele disse a mesma coisa, que hoje ele sabe quem é Herculano Pires, mas na época, enquanto filho de Herculano Pires, era só aquilo, né? Meu pai pega no meu pé, meu pai é bravo, é chato, e aí hoje ele sente a falta do quanto que ele não usufruiu, não absorveu da convivência, né? Eu posso dizer a você que eu também tive essa felicidade de viver e conviver com o professor Herculano, inclusive por um longo tempo, em trabalhos de desobsessão em que ele era o grande responsável. Nossa, que bárbaro. E viagens até que eu fiz nas suas palestras, né? E eu fiquei muito admirado numa delas em que ele fez em Barretos, e que, lógico, né? Os diretores lá da casa em que ele foi fazer a palestra, no fim acharam de dar a ele um dinheiro para as despesas que ele gastou, né, no transporte. Ele não aceitou. E ele disse: eu vim com meu dinheiro e volto com meu dinheiro. E isso eu estava presente, vendo e ouvindo. Então eu aprendi também muito com o professor. Agora ele era enérgico, né? Sim. Tanto é que você vê que nem o Chico ele deixou, por causa de um entreveiro que houve aí de um desentendimento sobre um evangelho, né? Sim. E ele acabou fazendo um livro também nesse sentido. Você vê como ele era enérgico, né? Muito rígido. E o Chico dizia, né, que ele era, na concepção de Chico, a maior mente encarnada em conhecimento de Kardec. Bem, meus queridos amigos, dá para perceber que assistindo a TV Mundo Maior você só tem a aprender. Fiquem com Deus e até a próxima semana.